Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então dar início a mais uma palestra pública. Alguém chega na casa pela primeira vez? Não? Bom, hoje nós estamos aqui com a Nádia Meirelles, que vai nos presentear com um estudo intitulado Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que faz a direita. Então vamos fazer a leitura do nosso preparo de hoje, que é do livro Vivendo o Evangelho, ditado pelo Espírito André Luiz. Algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Participe, mas sem ostentação. Calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. A fome castiga inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. Participe, mas sem exigência. O frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos. Participe-se, mas sem superioridade. A miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Participe, mas sem presunção. Em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz, mas é sempre possível fazer caridade sem ostentar orgulho. Bom, diante deste preparo, vamos todos agradecer muitíssimo, primeiramente ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe de amigos espirituais da casa de Dr. Bezerra, que nos proporcionou a nossa chegada até aqui, que já preparou esse ambiente com todas as boas energias, bons fluidos, que toda a espiritualidade amiga ampare também a Nádia, para que ela traga aqui com muita segurança, calma e tranquilidade todos os frutos dos seus estudos. Que assim seja, graças a Deus. Tem que usar isso também. Boa noite a todos. Cadê? Deixa eu ver aqui, Nádia. Boa noite a todos. Sempre com muito carinho eu venho à casa de Bezerra de Menezes, uma casa acolhedora, onde a gente sente tantas vibrações amorosas que enchem o nosso coração de alegria. Agradeço a oportunidade, a confiança em me requisitar para fazer o estudo. Espero retribuir. Então hoje nós vamos falar, não saiba a mão esquerda o que dê a mão direita. É do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos começar contextualizando o estudo. Onde Jesus estava quando ele proferiu esses ensinamentos, né? Em que momento Jesus falou sobre isso? Bom, essas palavras foram ditas durante o Sermão do Monte. Todos vocês conhecem, né? É o sermão conhecido como as Bem-aventuranças. Aquele discurso maravilhoso de Jesus para a humanidade, tão importante que Gandhi falou que se queimassem todos os livros de todas as religiões e só ficasse esse pedacinho com as bem-aventuranças, pronto, a humanidade teria um consolo para toda a eternidade. Às vezes, nós achamos que as bem-aventuranças que é um discurso utópico, né?
porque fala bem-aventurado os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que sofrem, os que choram. E a gente, né, com essa nossa capacidade de interpretar as palavras de Jesus, imagina bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados que têm sede de justiça, mas nós esquecemos que quando Jesus proferiu as bem-aventuranças, ele não falou para nós encarnados, ele falou para nós espíritos imortais. Porque nós hoje podemos não entender, mas com a nossa evolução, com a nossa capacidade de entender os ensinamentos de Jesus, nós vamos então compreender o que é bem-aventurado o que chora. Por quê? Porque ele vai ser consolado. O grande problema é que a gente ainda acha lindo, mas não internaliza. A gente não tem consciência da grandiosidade desses ensinamentos de Jesus. Então Jesus falou essa passagem no Sermão do Monte. Mas nós vamos ver também que o Sermão do Monte, ele é dividido em partes. Tem o sermão quando Jesus está lá no alto do monte, quando Jesus desce do monte, né? As bem-aventuranças, Jesus estava lá no monte, tá? E ele enfoca vários assuntos. O Sermão do Monte não se resume às bem-aventuranças. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre os problemas religiosos da época, essa história da esmola, da caridade, dos abusos religiosos que eram praticados, né? Que a gente vê bem. Quem assistiu a série The Chosen, a gente vê tudo isso, né? E ele fala também das questões relacionadas com a aplicação da lei, né? Ele vai então discursar sobre vários assuntos. É que as bem-aventuranças, o que marca muito, é o que é mais estudado, é o que é mais propagado, né? Muito bem. E nós vamos então ler o Evangelho. Agora nós vamos entrar propriamente no nosso estudo. Nós vamos ler aqui a primeira passagem desse estudo, né? Que tem como título Fazer o Bem Sem Ostentação. Tá? Então vamos lá. Eu vou ler então a primeira passagem aqui no Evangelho e nós vamos estudar essa passagem, tá? Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo ele é bem extenso. Não se preocupem não, antes de meia-noite a gente sai daqui. Os itens eu vou passar bem rapidinho, mas essa parte aqui a gente vai se deter, porque realmente é o que assim, mais conhecido de todos nós. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte, que diz o seguinte: primeiro item desse capítulo: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Já sabem quem são os hipócritas, né? E nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba vós. Naquela época, na época de Jesus, era costume, quando se dava uma esmola, tocar trombeta. Tanto quem dava a esmola, quanto quem recebia trombeta.
todos vissem, queria que todos soubessem que ele estava fazendo um ato que estava beneficiando alguém. Uma coisa importante também naquela época de Jesus. Na Torá, que é o livro, né, o Velho Testamento, o livro de Moisés, na Torá, a caridade é lei. Lei. Eles tinham que praticar a caridade. É lei. Ninguém praticava a caridade que queria, porque era bonzinho, porque era um ato de benevolência. Não, era uma lei. Então eles praticavam a caridade porque era obrigada a praticar a caridade. E tinha até uns costumes que colocavam em evidência o que humilhava as pessoas de uma situação mais difícil. Quando os agricultores eles plantavam, o que estava em volta da plantação, o que ficava nos cantinhos, eles não podiam colher, porque era para os pobres. Se você estava comprando um legume, alguma coisa, caísse no chão, não podia pegar, porque era para os pobres. Então era uma coisa o quê? Obrigatória. Não era uma atitude feita de coração. Estava na lei. Por isso que Jesus vai de encontro. Quando ele fala eu não vim destruir a lei, ele veio mostrar que a lei tinha equívoco. Por exemplo, na esmola, não tinha que ser obrigada a dar esmola. A esmola você dá porque você quer, porque na obrigação você não faz por amor, você faz porque é lei. Quanta coisa que se faz por imposição da lei, não porque você queira, não porque faz parte, né, da sua personalidade. Então era isso. E Jesus chamava de hipócrita quem? Os fariseus, porque eles obrigavam os hebreus, que naquela época não eram judeus, eram hebreus, a praticarem essa lei. E se não praticasse a lei, havia o quê? Punição. Não era algo que vinha do coração. Então Jesus fala isso quando ele explica, quando ele faz essa advertência, é para nos mostrar que a caridade é uma atitude que deve partir do coração, não porque você é obrigada a praticar. Às vezes você é obrigada a doar alguma coisa, alguém te obriga a doar e você doa, mas doa sem nenhum sentimento de caridade, sem nenhum sentimento de amor, de desprendimento, né? Então essa é a primeira passagem. A segunda passagem, alguma dúvida, gente? Ficou entendido então por que Jesus fala na hipocrisia? Porque não era uma atitude feita de coração, primeiro. Era algo que estava na lei, na Torá. E segundo, quando praticava, todo mundo tinha que saber. Tinha que tocar trombeta, fazer barulho. Fiz caridade, né? Cumpri simplesmente com a minha obrigação. A segunda passagem diz o seguinte: tendo Jesus descido do monte, aí, nessa segunda passagem, Jesus já tinha descido do monte, né? Grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Em algumas traduções tem purificar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de testemunho. Está também em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4.
Bom, então vamos agora entender essa passagem. É uma passagem de Jesus com o leproso. Todo mundo sabe, né, que na época lá dos hebreus, lá no início, a lepra era uma doença amaldiçoada. Naquele tempo de Jesus, então, tinha um vale, o Vale dos Leprosos. O leproso, ele vivia totalmente isolado, ele não tinha direito a nada, porque o nome dele, quando se sabia que ele era leproso, o nome ia para o livro dos mortos. A pessoa era dada como morto. E eles caminhavam, se eles tivessem que ir a um lugar onde tinha algumas pessoas, eles tinham que caminhar com um sino. Eles iam balançando o sino para todo mundo sair de perto. Eles eram amaldiçoados porque dizia que a lepra era uma maldição divina, era um castigo de Deus para aquelas criaturas. Então, era algo muito triste, porque eles não tinham direito a nada, nem visitar a família, nada. Eles viviam num vale que era o Vale dos Leprosos, ou, olha o nome, Vale dos Imundos, porque ninguém podia tocar nem chegar perto, porque eles eram considerados imundos, né? Eles eram impuros para a religião, né? Por que Jesus fala para ele? Não fala para ninguém que você ficou curado, não faz alarde, porque quando tinha uma cura ou alguma coisa também era uma alarde, todo mundo ficava sabendo. Primeiro motivo que Jesus pediu para não fazer alarde, porque Jesus era perseguido. Se falaram, Jesus não podia curar, e eles não podiam curar em qualquer dia. Então Jesus pede para ele não falar, porque ia despertar a ira dos fariseus. Então não fala, fica quietinho, mas você vai ao templo, lá ao templo de Jerusalém, onde ficavam os sacerdotes, os fariseus, e fala que você não tem mais lepra. Para quê? Para que ele fosse novamente inscrito no livro dos vivos, para que ele pudesse novamente frequentar a sociedade, viver no meio das pessoas e ser inserido na religião, para que ele pudesse de novo frequentar o templo, ser uma pessoa como as outras pessoas, né? Normal. Frequentar o centro, o templo, o centro, ó, quem dera, né? E participar da vida civil. Bom, então, essa é a passagem, né? De Jesus com esse leproso. Vocês vejam o quanto dói, né? Uma pessoa viver como morto. E Jesus então devolve àquele homem a sua dignidade. Agora, nós vamos para o item 4 desse capítulo. Infortúnios ocultos. Esse capítulo, ele é um capítulo que é comentado por Kardec. Kardec fala sobre o que são os infortúnios ocultos. Infortúnio oculto é aquela dor, é aquela pobreza que ninguém vê, que ninguém conhece, que está lá escondidinho num canto, que ninguém procura para ajudar. Esses são os infortúnios ocultos. E diz aqui o seguinte: quantos há que só doam para essas pessoas que estão lá, que se você ajudar ninguém vai saber, que ninguém vai ver que você fez um ato de caridade, e que vivem lá num cantinho,
sofrendo todas as misérias que a vida dá a essas pessoas. Quantos tem? Não é? A gente às vezes vê que está lá, vive lá num canto isolado do mundo, vivendo na miséria, na pobreza, e ninguém procura, e vivem totalmente desligados da sociedade. E aqui há um comentário seguinte: quantos há que só dão na expectativa de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Então, fazer a caridade só para quem está visível, só para quem pode dizer que foi recebeu a caridade. Todo esse capítulo, gente, gira em torno disso, de caridade, de benevolência. É por isso que Jesus fala que a mão esquerda não deve saber o que dá à direita. Fazer a caridade para quem a gente pode mostrar que fez a caridade, mas principalmente para quem nem imagina que a gente fez a caridade. É a caridade oculta, a caridade que ninguém sabe, que ninguém alardeou. E quantas famílias tem por aí que a gente desconhece, que precisa de caridade, mas que ninguém procura. A gente procura o que está pertinho, né? E diz aqui, ó, reforçando o que Jesus falou: não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Como é que pode, a gente pode imaginar usar a mão direita sem a mão esquerda, saber? Então Jesus reforçou, fez essa figura de linguagem, fez essa metáfora para a gente realmente entender que quando a gente faz a caridade, a gente faz por amor. A gente não faz para aparecer, a gente não faz para ficar em evidência, para mostrar que é caridoso, que é bom. Não é para isso que a gente faz a caridade. A gente faz a caridade para minimizar a dor do nosso semelhante, para oferecer ao nosso semelhante uma condição melhor, para atenuar o seu sofrimento. Dar um prato de sopa, um agasalho. É temporária? Muita gente fala, mas não adianta. Já ouvi gente falar, para que adianta dar um prato de sopa? Mas é um prato de sopa. Se todo mundo desse um pratinho de sopa, se todos se preocupassem com as pessoas que não têm o que nós temos, que é muito, já estaria muito melhor. Mas é que caridade é algo que tem que sair do coração. A gente não pode raciocinar, como dizia Chico, quando a gente pensa muito, quando se demora muito para fazer a caridade, às vezes ela chega atrasada. Tem aquela história, foi Divaldo que contou, que estavam num teatro, duas mulheres num teatro, numa noite fria, quando elas saem, é na França que acontece, lá é muito frio, quando elas saem do teatro, tem uma senhora idosa tremendo de frio, e elas falam então, não, vamos trazer um agasalho para ela. Só que elas levam o agasalho no dia seguinte, vão lá, levam o agasalho. Quando elas chegam lá, ela já estava morta. Então a caridade não pode esperar a nossa boa vontade, não pode esperar o nosso tempo. A caridade a gente tem que praticar durante todo o tempo, toda oportunidade que nós tivermos em nossas vidas. Doar, mas doar com amor. Doar sem que a mão esquerda veja o que a direita fez. Então, esses infortúnios ocultos, aqui no Evangelho tem uma história linda de uma mulher que ela era muito rica e ela quase todos os dias ela saía com a sua carruagem, parecia um armazém,
cheio de alimento, de roupa, de agasalho. Quem já leu no Evangelho essa história sabe que é muito linda. Eu até brinco e falo que é a Condessa Paula, mas não tem, Kardec não dá nome. E ela então vai, ela entra numa casa muito pobre, muito pobre. Nessa casa tem uma mulher doente, muitas crianças. E ela entra então, só que ela, antes de entrar na casa da mulher, ela tira sua roupa, os seus trajes de pessoa rica, de mulher rica, ela tira e veste uma roupa bem humilde, ela e a filha. E ela então entra na casa, leva alimentos, leva roupa e abastece aquela casa. Isso ela faz sempre. Sai dali, ela vai a um hospital onde o pai, o marido daquela mulher, pai daquelas crianças, está internado, muito doente. Por isso elas estão passando necessidade. E ela então leva para ele medicamento e vai visitar aquele homem. Gente, olha que forma mais linda de fazer caridade. Ela vai, ela para a carruagem bem longe da casa dessa família, com roupas muito simples, ajuda, socorre a família e depois ele vai ao hospital visitar o pai, o chefe dessa família. Isso é um infortúnio oculto. Ninguém sabe daquela família, mas ela está lá ajudando, sem que ninguém saiba, gente. Então, a mão esquerda não vê o que a mão direita dá, né? O outro capítulo, o outro item, esse item aqui é Kardec quem conta essa história e que comenta esse item. Vocês sabem que Kardec, como ele arruma o Evangelho, né? Primeiro que os capítulos têm uma sequência lógica. Kardec não botou um capítulo aqui, outro ali, não. Tem toda uma sequência lógica. Os primeiros falam da lei, depois vem consolo, enfim. E cada capítulo, ele tem um arranjo. Tem a passagem de Jesus, ou tem alguma parábola. Depois vem o comentário de Kardec e depois vem instruções dos espíritos. Kardec faz tudo isso. Vocês sabem que Kardec era pesquisador, professor. Como é que ele faz isso? Kardec, ele recebe as mensagens dos espíritos lá na Sociedade Espírita de Paris, que ele dirigia, né? Só para explicar aqui, porque nós vamos ver, vocês vão ver nesse capítulo muitos comentários de Kardec. E depois a mensagem dos espíritos. Ele recebe, quando ele faz a análise dele, inspirado pelos espíritos, e quando ele recebe as mensagens dos espíritos, ele vai lá no livro dos espíritos, ele vê se está de acordo com os princípios da doutrina, que o livro dos espíritos foi o primeiro livro de Kardec, onde tem toda a base da doutrina, todos os ensinamentos. Ele compara todas as mensagens que ele recebe, ele vê se os conteúdos estão de acordo, aí que ele publica. Olha, então é algo feito com muito critério, com muito estudo de Kardec, né? O próximo item é o óbolo da viúva, que eu também vou ler para vocês. Essa passagem é muito linda e é muito significativa. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, em algumas traduções tem gasofilácio,
tá, gente? Vocês podem ler em outro evangelho, em outra tradução, e o Haroldo até explica que lá em Jerusalém, lá no templo, tinha 13 gasofiláceos. E eram caixas onde eles depositavam moedas, que era obrigatório. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre. Porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Eu acho que é tão clara, né? Ela deu 2 moedinhas, ela era viúva e lá na lei hebraica, viúva não era obrigada a doar, nem dar esmola. Por quê? Quando os maridos morriam, elas ficavam numa verdadeira penúria. Então elas eram amparadas ali pela sociedade, pelos hebreus, e elas eram as únicas pessoas que não eram obrigadas a ir lá no templo doar dinheiro. Mas aquela viúva fez questão de ir lá com 2 moedinhas e dar as 2 moedinhas, que disse Jesus, né, que era tudo o que ela tinha. Ela podia dar uma e ficar com uma, mas Jesus disse o quê? Que ela foi a que mais doou. E sabe como eles faziam, os ricos? Eles levavam um monte de moeda e ficavam jogando as moedinhas para fazer barulho. Não trombeteavam, mas fazia barulho com as moedas. Então todo mundo viu o quê? Que eles estavam doando muito. Olha aí a mão direita e a mão esquerda. A mão esquerda aí estava vendo tudo, né? Porque as moedinhas caíam, faziam muito barulho, então doava muito. E ela colocou 2 moedinhas, né? Então ela nem precisava doar. É a verdadeira caridade, gente. É quando a gente doar o que sobra, é muito fácil. Doar o sapato que não cabe mais, o que não tá bom. Doar a roupa que está mais ou menos e você não quer mais, né? Doar o que te sobra não é caridade, é filantropia. Caridade é quando a gente tira da gente aquele pouquinho que a gente tem para dividir com o nosso semelhante. Caridade é amor em ação. Caridade, como disse Paulo, né, na sua epístola aos Coríntios, que é tudo. Caridade é amor. Caridade é você doar todo o seu amor para alguém que você nem conhece às vezes, que não passou por você, mas você viu que estava necessitando e você tirou de você e doou para aquela pessoa. É algo muito difícil, gente. Para a gente ainda é difícil praticar a verdadeira caridade, porque a gente pratica a caridade, mas a caridade, aquilo que a gente doa não vai fazer falta para a gente, hein? É muito difícil. Quem não faz filantropia aqui, levanta o dedo, né? Mas a gente já está no caminho, porque a gente já pelo menos consegue doar, porque tem gente que nem isso doa. Fica guardado, a traça come, a roupa apodrece, mas não doa. A gente já fica pensando assim, eu vou doar, porque está sobrando um pouquinho, não vai fazer falta, então eu vou doar. É o primeiro passo.
Porque a gente já aprendeu que tem gente que precisa mais do que a gente. Que tem gente que não tem nada. Nada mesmo. E a gente, vamos pensar bem, nós podemos dizer que tudo. A gente tem uma casa para morar, a gente tem boas roupas, mesmo que a gente não tenha luxo, mas a gente tem algo. E tem gente que não tem, que vive na rua. Vocês já imaginaram o que é viver nas ruas, gente? Sem nenhuma segurança, na incerteza da alimentação, sem poder fazer uma higiene digna. Olha que doloroso. A gente não vai salvar o mundo, não, mas a gente pode melhorar muito esse mundo. Se cada um de nós, desse planeta todo, resolvesse ajudar um pouquinho mais, a gente não acabava com a pobreza, mas a gente podia acabar pelo menos com a miséria, né? Então a gente tem realmente que ler mais o Evangelho, praticar mais o Evangelho, fazer como a viúva. Não precisa sobrar, não, mas se a gente vê que tem alguém precisando muito, vamos apertar um pouquinho aqui, mas vamos ajudar. Esse é o nosso papel. Nós já temos responsabilidade, porque nós já conhecemos o Evangelho. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Olha a nossa responsabilidade diante de Deus, diante dos ensinamentos de Jesus, né? Então, a viúva foi lá e deu o que ia até fazer falta para ela, né? Tá aqui, ó. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes e desejam possuir riquezas, dizem. É para dar-lhes boa aplicação. É aquele que diz assim: quando eu tiver um pouquinho mais eu faço a caridade. Ah, agora não está no momento, mas daqui a pouco eu faço. E o daqui a pouco nunca chega, porque está sempre faltando uma coisinha, né? Então, vamos pensar bem nisso. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus. Eu desliguei aqui, não, né? Então, aquele que dá do necessário pesa muito mais. Acho que foi aqui. Usa esse aqui. Aqui, Nádia. Usa esse aqui. Espera aí que eu vou ligar. Tá. O outro item... Vai. O outro item, gente, é convidar os pobres e os extropiados, dar sem retribuição. É você dar sem esperar nada em troca. Quem dá com interesse, quem dá esperando alguma coisa em troca, já está ali com o seu pagamento. Quando a gente doa, a gente tem que doar sem esperar nenhuma retribuição, sem expectativa de conseguir alguma coisa de volta. Doar por amor, sem interesse. Esse é o verdadeiro ato de doar. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente pratique a caridade sem apego, desapegadamente, sem ficar pensando se vai me fazer falta, sem ficar pensando se aquilo ali vai fazer uma diferença na minha vida. Doar por amor. Doar é desprender-se daquilo que está doando, né? Então, ele fala aqui também, passando pelos dias de hoje, convidar os pobres e os extropiados.
a gente pesquisando e vê que na leitura dos dias de hoje, é você não ter discriminação. É você, os pobres, os ricos, todos são iguais. E ele fala num pedaço aqui, ó, dos banquetes, que dar banquetes e convidar pessoas achando que vão retribuir aquele banquete, vão retribuir tudo aquilo que foi ofertado. Quando você faz alguma coisa, doa alguma coisa, é sem esperar troca. E aqui ele fala o seguinte, é também uma análise de Kardec. Por banquetes, deveis entender não os repastos propriamente ditos, não as mesas altas, grandes mesas, mas a participação na abundância de que desfrutais, nos excessos da nossa mesa. Então não precisa ser um banquete, mas quanta coisa das nossas mesas pode ser doada ou ajudar alguém que está precisando, né? Quantos exageros na alimentação, exageros na mesa, exageros de comida. Eu penso assim, quando eu li isso aqui, eu pensei no Natal, nessas festas que a gente faz, que é um exagero de comida, e sobra comida, e congela comida, não é? Quanta coisa ali a gente podia reverter em favor de alguém que está precisando. Então são coisas pequenas que às vezes a gente nem imagina, mas quando a gente lê e a gente raciocina, né? A gente vê, meu Deus, tem quanta coisa que a gente não tem ideia, porque no corre-corre da vida, no dia a dia, a gente pensa tanto na gente, porque a gente pensa primeiro na gente, nos que estão em torno de nós, nos que fazem parte do nosso círculo familiar. Nós esquecemos que nós vivemos na família universal. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Nós pertencemos à família universal. O nosso próximo não pode ser só o nosso filho, o nosso neto, o nosso irmão. O nosso próximo é todo aquele que precisa do nosso amor, que precisa da nossa atenção, que precisa do nosso carinho, que precisa da nossa caridade, né? Depois, aqui vem instruções dos espíritos. Aqui, espíritos ditaram a Kardec essa mensagem e fala da caridade material e da caridade moral. Até agora, nós falamos da caridade material, né? Doar a roupa, doar o alimento, doar remédio, caridade material. E caridade moral? Começa com uma advertência muito séria sobre a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda religião e toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Essa mensagem, ela é ditada pela irmã Rosália. E ela começa falando da caridade material, né? Que ela fala nos ricos, dai o que tendes em excesso. Mas depois ela troca totalmente, esse texto é grande, e ela muda para a caridade moral. E ela dá enfoque aqui no perdão. Talvez essa seja a caridade moral mais difícil para nós, né? Perdoar.
E ela fala sobre a caridade moral. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Porque não dar atenção é um mau proceder, é falta de caridade moral. Então, para a irmã Rosália, a caridade moral, ela enfoca muito nesse item, no perdão. E eu pesquisei para trazer para vocês cada mensagem dessa. Eu falei, quem é a irmã? Eu sempre gosto de ver quem é o espírito que passou essa mensagem para Kardec. Como eu falei para vocês, Kardec recebia, na Sociedade Espírita de Paris, essas mensagens, ele recebia de vários médiuns, de vários locais, não era só os da Sociedade Espírita de Paris, do interior da França, de outros locais, ele recebia muitas mensagens. Ele analisava, comparava o conteúdo e só assim ele publicava, e ele via se estava de acordo com os preceitos da doutrina espírita, porque ele publicou primeiro o Livro dos Espíritos, que está ali toda a doutrina, ditado pelos espíritos. Então ele sempre fazia uma análise muito criteriosa de tudo que ele recebia. Irmã Rosália, ela foi uma mártir cristã. Ela morreu na fogueira. Eram 3 irmãs e ela foi pega com manuscritos cristãos. E ela então foi queimada na fogueira. E ela foi canonizada como uma santa católica, tá? Eu não consegui ver qual era a santa, mas ela foi canonizada. E também essa mensagem sobre a caridade moral tem lá um espírito protetor. Aí fica difícil achar, né? Tá bom? Ela desencarna viveu momentos tormentosos da política francesa, desencarna em 1956 e ela foi beatificada em 2003. Ela é uma santa católica. Também ele não fala qual é a santa católica, tá? Depois vem o item sobre beneficência. O que é beneficência? O ato de fazer o bem. O que é a caridade? Fazer o bem. E nesse item, o bispo de Argel, Adolfo, bispo de Argel, vocês podem olhar aqui, né? Ele foi um bispo católico, ele ficou órfão pequenininho, se internou num orfanato. Alguém conhece a história do bispo de Argel? Por isso eu gosto de trazer, tá vendo? E depois ele vai trabalhar com os soldados na guerra. Ele socorria os soldados, ele ia para os campos de batalha, ele socorria, ele pregava nos campos de batalha, tá? E ele enfoca, por trabalhar nos campos de batalha lá, nas guerras, ele foi para Argel, na África, né? E foi lá socorrer os soldados na guerra. E ele foca muito a caridade no socorro à pessoa. Ele foca-se de você ir lá socorrer a pessoa diretamente, né? E ele vai atuar, então, nas regiões de maior sofrimento. E se destaca nos campos de batalha. E ele era um grande negociador com os prisioneiros de guerra. E ele fala aqui, né? Vamos lá, bispo de Argel. Fala aqui. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede quantas misérias a aliviar,
quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer. Aí é bem grande o texto, está aqui Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Tem uma outra mensagem aqui também tudo sobre beneficência, tá? Que é de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo também, vocês podem ver que Kardec gostava de bispo, de padre, né? Porque o que tem de bispo e padre nas comunicações aqui, né? Ele foi muito protegido por uma rainha católica. Ele ela encarregou São Vicente de distribuir esmolas, fez muita caridade, fundou escolas, tem até escolas, acho que no Brasil, fundada por São Vicente de Paulo. Bom, e a outra agora... É muito grande esse capítulo, gente. Fala da piedade. A piedade é a precursora da caridade. Se a gente não tiver piedade, a gente não pratica caridade. A piedade é você olhar para o outro e sentir aquela vontade de tirar aquela criatura da situação em que encontra. Então, como a caridade é o amor em ação, então você, com piedade, você pratica a caridade, né? E eu, como está no finalzinho aqui, todo espírita conhece a prece de Cáritas, né? Quem aí não conhece a prece de Cáritas? Todo espírita conhece. E aqui no Evangelho tem uma mensagem de Cáritas. Ela fala, chamo-me caridade, tá? E ela trabalha muito a questão da esmola. E ela tem uma frase muito importante, que ela fala que esmola é esmola, caridade é caridade. Ela dissocia esmola de caridade. E realmente, você pode dar uma esmola sem nenhum ato de caridade, você não deu com amor. Você joga uma moeda, você dá um dinheiro. Caridade, ela diz que quando você se liga à pessoa, o benfeitor se liga ao beneficiado. É quando você olha nos olhos, é quando você, além de beneficiar alguém, você doa o seu tempo, você doa uma palavra, você doa algo que saia de você, né? Ela estimula o trabalho assistencial. Ela se mobiliza para ajudar as pessoas, para fundar locais de assistência. Está aqui. A mais próxima. Cáritas, tá aqui, ó. Tem um pedacinho que ela diz o seguinte: há várias maneiras de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com esmola. No entanto, existe grande diferença de uma para outra. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de 1000 maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Olha aí a diferença, então, de caridade e esmola segundo Cáritas, né? Depois, continuando ainda sobre caridade, tem uma outra mensagem de um espírito protetor, que aí também não dá para a gente saber quem é, né? Só perguntando a Kardec. E ele fala
Meus amigos, meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer caridade. E ele fala mais na frente que todos nós, mesmo quem não tem nada, pode fazer caridade. Aí a gente se pergunta como? Pode fazer caridade com palavras, com oração, com perdão, com a indulgência, com a benevolência, né? É a caridade moral. A piedade, nós falamos que é o quê? A precursora da caridade. Quando eu tenho piedade, eu me toco e eu parto então para a ação, que é praticar a caridade. Depois fala dos órfãos, caridade com os órfãos, né? E o espírito familiar diz aqui que os órfãos não são para ficar em orfanato. Deus não criou órfãos para orfanato. Os órfãos são para que a gente possa dar a eles uma família. Então, é para quem? Quantas criaturas que não têm filhos, têm uma situação financeira excelente, mas não adotam uma criança, né? Às vezes prefere adotar um bichinho. Tudo bem, bichinho também. Mas adotar criança, né? É uma caridade muito grande. E a gente sabe, quando se adota uma criança, já lá em cima já estava tudo programado. Tá? Quando alguém resolve adotar uma criança, já tem um caminho andado, né? E benefícios pagos com ingratidão. As pessoas às vezes falam que não fazem caridade, não ajudam, porque as pessoas são ingratas, não agradecem. Não se faz caridade pensando em agradecimento. Aí não é caridade. Eu faço uma caridade, mas eu quero que o outro me agradeça. Pronto, acabou aí o objetivo da caridade, né? Deus vai dizer, já está recompensado, né? Não está recompensado, por quê? Praticou a caridade, mas quer reconhecimento? Não, praticou a caridade, mas recebeu ingratidão, não quer praticar, que só quer reconhecimento, praticar para ter reconhecimento, praticar a caridade com segundas intenções, não está válido. E o último item é beneficência exclusiva. E diz o seguinte, é uma pergunta: é lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Aqui eu fico pensando aqui nessa discussão de política, né? Ah, não é do meu partido? Ih, não ajudo não. Ah, não é... A gente impor condições para fazer caridade. Não faz a caridade porque o outro não pensa igual a mim? Se ele está precisando, isso aí não funciona. Caridade é caridade. A gente doa, não vê a quem, nem time, nem partido político. Se o irmão está necessitado, o nosso dever é praticar a caridade. Então, gente, era isso que eu tinha que dizer para... Eu não, Kardec e os espíritos, né? Eu não, quem sou eu? Procurei transmitir para vocês, o capítulo é grande, mas a gente teve um apanhado geral de todos os itens. Agora, dever de casa, vocês cheguem em casa e leiam todos os itens. São 18 itens, 20 itens, tá? E nós aprendemos hoje o quê? Praticar a caridade sem nenhum interesse. Praticar a caridade como Jesus falou pra gente. Sem a mão esquerda saber o que deu a mão direita. A mão esquerda é a mão do coração, né? Então a mão esquerda vai ficar quietinha, só lá torcendo para a mão direita fazer a caridade, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Que cada um pode voltar para os seus pontos de origem, levando as vibrações amorosas dessa casa e a paz de Jesus no coração. Só vou ler uma mensagenzinha final. Nesse livro. Rádio. Oi, só ligar o telefone, o microfone com você.
é do livro Vivendo o Evangelho. Esse livro é maravilhoso, ele comenta todos os itens do Evangelho. E o título da mensagem é de graça. Você alega que não tem recursos para a caridade, mas tem. Tem ouvidos, ouça o parente aflito. Tem olhos, veja além de si mesmo. Tem boca, abra o sorriso fraterno. Tem voz, diga a palavra de ânimo. Tem braços, sinalize o gesto amigo. Tem mãos, faça a tarefa de auxílio. Tem pernas, visite e ajude o doente. Tem equilíbrio, socorra o desorientado. Tem fé, esclareça o incrédulo. Tem esperança, conforte o irmão infeliz. Caridade não depende de moeda, depende de você. Claro que o dinheiro é importante na extensão da beneficência. Contudo, o maior patrimônio de quem deseja ajudar o próximo é o livre-arbítrio alicerçado no bem e a consciência de que o amor não tem preço, é de graça. Maravilhosa palestra, Nádia. Muito obrigada mesmo. Palestra carregada de sentimento. Muito obrigada. Bom, vamos dar início agora à segunda parte da nossa reunião, parte do passe. Peço, por favor, que os passistas se posicionem e que o público permaneça em silêncio sentado. Pensando em Jesus,
Mestre querido, Mestre de infinita bondade e sabedoria, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga, por esses bons fluidos que recebemos aqui hoje, esses fluidos salutares, essas vibrações de amor, que possamos, Mestre, cada vez mais aprendermos a compartilhar, aprendermos da verdadeira caridade, não somente a caridade moral, a material, mas principalmente a caridade moral, aquela que eu considero a mais difícil, que possamos amarmos aos nossos semelhantes, que possamos perdoar aos nossos semelhantes, mas principalmente que façamos isso conosco mesmos, nos amarmos e nos perdoarmos verdadeiramente. Que nosso Mestre nos abençoe a todos, graças a Deus.